Bora lá, então, para o segundo ponto desse encontro. Eu vou abrir para a gente conversar no final, tá? Vocês vão anotando aí, vão fazendo, que o final vai ser bombástico, aí eu abro para vocês falarem no final. Bora lá. Olha lá, a Pri falou que passou a tarde toda meditando naquilo que eu falei para ela. Real. Então, agora a gente vai para o Mão na Massa sobre como definir o seu propósito, abençoada. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou dar um tempinho aqui, rapidex, né, para vocês fazerem, mas eu recomendo que vocês voltem aqui. O que eu recomendo? Vai pipocar coisas, vai pipocar. Não ignorem, anotem de imediato, porque é o seguinte, se a gente deixa passar esse que pipocou, foi porque a gente passou pelo filtro dos condicionamentos. E vocês lembram que eu falei sobre os 3, na real são 4, né? Ao longo, inclusive, do estudo do livro, eu descobri que são 4 P's, né, da castração. A gente passou por 4 filtros que nos castraram, né? Que foram os pais e parentes, os padres, pastores e líderes religiosos, os professores e a pátria. A nação, o ambiente onde você está inserida. A Priscila mora no Nordeste, a Lena mora no interior de São Paulo, a Cris mora na China, no Japão. Cada uma vive uma realidade diferente dentro dos condicionamentos daquela cultura. Eu moro aqui no estado de São Paulo, também tive meus condicionamentos. Então, tudo que pipocar por primeiro, pega que é teu. Tudo que pipoca por primeiro tem mais chance de ser genuíno do que quando a gente traz para a cabeça cabeçuda. Porque quando a gente traz para a cabeça cabeçuda, a gente faz o filtro dos condicionamentos. E muitas vezes a gente não vê a realidade tal como ela é. Já contei isso para vocês. Qual é a fórmula da realidade? Fato versus interpretação. Então, tudo que a gente inclusive o conceito de Deus é fato vezes interpretação. Deus é algo conceitual que gerou, que foi macerado e alguém passou essa interpretação para mim. Inclusive falei que as doutrinas religiosas, elas usam de manipulação do medo. Elas condicionam com medo. Esse livro falou disso muitas vezes. Se você não é cristão e não está dentro de uma comunidade eclesiástica, você vai para o inferno. Você vai arder no fogo do inferno. Entende? Então, ele fez várias vezes esse movimento do medo, tá? Então, eu quero que vocês pensem aí. Vou colocar o conteúdo, vou trazer as perguntas guias, são perguntas guias, mas quando pipocar algo, você já escreve, já anota. Depois, quando você for rever esse exercício, se permita deixar pipocar mais coisas. E se permita viver, experimentar e sentir o exercício, tá? Então, bora lá. Então, a primeira questão que eu quero trazer para a questão do propósito, tá? Quero que você registre aí. O que traz sentido de viver e gera um desejo ardente de realizar? Eu, por exemplo, vou dar meu exemplo para te ajudar. Eu, por exemplo, quando eu fiz... Gente, eu vou até compartilhar com vocês, peraí. Vou mostrar. Mostrar porque eu sou dessas, né? Peraí. Eu mostro meus exercícios para vocês, né? Vocês já sabem disso. Sou a doida do exercício. Vou mostrar para vocês o que eu escrevi quando eu fiz isso lá em 2018, eu contei para vocês. Deixa eu ver, vocês estão vendo minha tela aí? Uma escrita verde? Deixa eu ver, faz um joinha aí com a mão para eu ver. Sim? Tá vendo um doc? Um doc, um escrito verde? Beleza. Olha o que eu escrevi quando eu fiz esse exercício.
Quero ter uma escola. Dei o nome para a escola. Quem ama, fala. Porque eu aprendi a dar o basta nas relações abusivas a partir da comunicação dos meus limites. Isso aconteceu a partir do autoconhecimento. Eu entendi que um adulto abusador, na infância, também foi abusado. Olha só, o que traz, a pergunta é, o que traz sentido de viver e que gera um desejo ardente de realizar, tá? E aí eu coloquei, ó, todo abusador já foi abusado e todo abusado é abusador. Algumas pessoas já me ouviram falar essa frase várias vezes. E isso começa na nossa primeira infância. E aqui, ó, eu nem tinha os 4 P's da castração, tá? Então, a escola Quem Ama Fala quer trazer ao mundo essa linha da liberdade emocional e, consequentemente, financeira. Como eu fiz isso a partir da porta do empreendedorismo. Tudo isso tem o objetivo de reduzir a violência. Olha, isso aqui, minha gente, quem acompanhou o estudo do livro viu que eu fui. Isso aqui está bem arcaico. Foi a primeira vez que eu escrevi. Quem acompanhou comigo o livro viu que eu já tinha mais clareza dos índices de violência quando eu trouxe para vocês. O Brasil é o 5º mais violento no índice de feminicídio. E nos índices do censo, nós temos uma população que se declara 81% cristã. Então, quando eu olho esses números e vejo que isso não é congruente com o que Cristo ensinou, não é nem sobre qual bandeira, qual crença, se é católica, se é evangélica, tanto faz. Uma pessoa que se intitula cristã não deveria tocar o corpo do outro sem a sua permissão. Entende? Então, quando eu olho para isso, aquilo me move. Mas, assim, isso me traz uma ardência no meu corpo, de uma inconformidade, que é isso que eu quero que vocês olhem para essa primeira pergunta. É paradoxal, total paradoxal. Não me conformo com isso. Então, essa primeira pergunta, o que traz sentido e gera esse ardor, essa ardência dentro do teu corpo que te impulsiona? Normalmente, esse fogo, eu falo isso, ó, vocês sabem, quem me acompanhou no estudo do livro, eu fico até com calor. Eu começo, nossa, me dá um treco, sabe? Para vocês terem uma noção disso, né? A minha filha, outro dia, vivenciou uma experiência e ela não sabia o que fazer. Ela viu uma pessoa batendo, um homem batendo numa mulher. Chamaram a polícia chegou e não fez nada, e passou reto. Ela ficou inconformada, ficou num. Ó, ela me ligou. O que eu posso fazer? Como que eu posso atuar nisso? Como que eu. Ela ficou no estado que eu falei para ela: olha, Deus sabe todas as coisas, porque eu já contei para vocês, quando eu vi pessoas apanhando, eu parei meu carro, minha moto, peguei a pessoa e tirei do meio, que é o meu instinto. Já entendi que isso também é perigoso, mas é o meu instinto. Não consigo ver e ficar sem fazer nada. Então, é isso que eu quero que vocês pensem nessa primeira pergunta. O que traz esse sentido de viver? Tá? Segundo ponto. O que pulsa o seu coração? Faz você acordar com conexão ao que será feito e vivido ao longo do dia. Já contei para vocês sobre isso. Tem um post-it, tinha, né, que eu tirei, agora eu troquei o post-its aqui. Mas tinha um post-it aqui, a Priscila é da época do meu post-it, inclusive. Eu tinha um post-it aqui quando eu atendia no individual, no 1 a 1, que era assim: se eu tocar uma vida, a minha já terá valido a pena. Eu ligar esse computador às 8 da manhã para começar a atender análise corporal, terapia, era o que fazia meu coração pulsar. E eu só saí dos atendimentos individuais porque eu acredito que eu posso impactar muito mais pessoas. E acredito que eu posso ajudar mulheres a empreender. Então, esse foi o que faz meu coração pulsar. Essa é a pergunta que você precisa olhar, que dê direção, que te conecta com as ações ao longo do dia. Tá? Deixa eu ver o que está aqui no chat. A Pri fala, ó, eu tendo a ir para cima e separar também. É realmente perigoso, mas é mais forte do que eu. Com certeza, quando a gente tem esse impulso, é porque nós vivemos muitas violências, tá?
Normalmente, sim. Tipo, não quero que façam com outro que eu não dei conta de fazer e me proteger. E não é só violência física, tá? A gente vive muitas violências, né? As castrações que eu falo lá dos 4Ps é violência psicológica, moral, patrimonial, sexual, física, entre tantas outras. Essas 5 são as que a Lei Maria da Penha traz, mas não são só essas que existem. Terceira pergunta. Isso está conectado aos princípios universais? Quais? E aqui, o que são, né, os princípios universais? Isso, o meu propósito, como eu digo sobre a violência, vai promover vida, porque lembra que eu falei para vocês ao longo do percurso do livro? Todas as nossas ações promovem algo. Mas o que a sua ação está promovendo? Vida ou morte? Como é uma ação que promove a morte? É quando a gente rotula a pessoa, quando a gente julga, critica, exclui, banaliza. Inclusive, dentro dessa terceira pergunta, eu vou reviver aqui na sua memória, vou resgatar o que a gente falou sobre as 3 missões de uma pessoa que tem Cristo no seu coração, desse caráter cristão. Quais as 3 missões? Expulsar demônios, curar doentes e ressuscitar os mortos. Como que a gente faz isso? Começando curando nós nas nossas feridas emocionais, cuidando de nós, nos fortalecendo para curar o outro, olhar para ele com a dignidade que ele merece. Ressuscitando os mortos é incluindo e dando espaço no teu coração para todos aqueles que passaram pela tua vida e que você sepultou, ainda que ele esteja vivo. E expulsar os demônios é a gente mandar a serpente tagarela, essa que fica falando não pode, não vai dar certo, você é insuficiente, você não sabe, você é incapaz, você não dá conta. Essa serpente tagarela é expulsar esse demônio, dar um cala-boca nela. E aí, quando a gente promove ações de vida, essas ações, esse propósito, ele vai promover vida? Ele vai promover temperança, paz, os dons do Espírito. Lembra? Eu trouxe os 7 dons do Espírito. Então, isso que eu quero, esse meu propósito, ele está conectado aos princípios universais. Quais são? E eu não estou falando de princípios e valores éticos e pessoais. Estou falando do contribuir, do que está para transcender, daquilo que vai deixar a sua marca e sua pegada no mundo, vai deixar o seu legado. E eu não estou falando, minha gente, de grandiosas coisas. Não importa o tamanho do clã que você vai formar, da tribo que você vai ter, não faz diferença. Se é com 10, 100, 1000, 10.000 pessoas. O que você faz contribui para os princípios universais. Tenha isso em mente. O que você, usamos nosso propósito com os nossos talentos, o lastro, né, que é a história de nossa vida, os valores, princípios. Aqui sim você vai marcar se aquilo que é primordial para você. Eu, por exemplo, tenho um valor da transparência, o princípio da justiça enraizado em mim. Então, quando eu olho para os treinamentos que eu faço, para professores, que é um dos P's da castração, quando eu vou dar treinamento para pais acolherem essas crianças que foram violentadas, quando eu olho para esse sistema de treinamentos que eu tenho, eu olho e falo para eles: somos semeadores de câmaras. Talvez eu não veja o resultado, mas qual é o meu objetivo principal, que eu falei várias vezes para vocês na live? Diminuir o índice de violência nesse país. Isso não é curto prazo. Os homens que agridem mulheres hoje têm na faixa de 35 a 55 anos. As crianças que vão ser os homens do futuro. Agora, quem são os promotores desse ambiente onde essa criança se desenvolve? É neles que eu estou indo, porque não adianta eu ir nas crianças. Quem promove um ambiente que são os P's da castração é onde eu tenho que atuar.
E aí, quais são os meus princípios? Quais são as experiências que eu já vivi? É nesse ponto que entra. Qual é o meu talento? Que eu fui me descobrindo professora. Qual é a minha história dentro de uma sala de aula? Quando eu dei aula de biologia, lá depois da faculdade. Quando eu dei aula, inclusive, dos projetos da faculdade. Quando eu dei aula para um monte de pelúcia, porque meu pai falou, agora você achou uns doidos que discuta. Lá na minha primeira infância. Quais são as experiências que você viveu que vai trazer esses elementos que fortalecem quem você é naquilo que você vai fazer? A gente está falando aqui do seu propósito, isso aqui envolve o propósito primário. Onde que você aprendeu o que você sabe? Tá? E o quinto e último ponto, dentro de propósito, que é tudo em sua vida tem um sentido de ser. Observa aquilo que toca profundamente a sua alma e anota. Anota. Olha só, um exemplo disso, né? Eu contei para vocês sobre violência. Eu tenho um livro, sou coautora. Eu trabalhei muito esse tempo da violência, né? E aí essa mentora que me desafiou. A sua vida se resume nos 10 anos de violência que você viveu e depois disso? E o resto, o que tem para trás? Quando você se separou? Eu tinha 30 anos, 31. Ela falou, e 30 anos estão jogados na lata do lixo? Estão esquecidos no baú do esquecimento? Eu não vou mudar. A questão é o que eu faço com a minha história. Então, eu não mudo a direção, eu vou continuar com o meu propósito supremo lá de diminuir o índice de violência. Só que agora, em vez de eu dar treinamento só para professores, porque eu também não abandonei os treinamentos, já tenho agenda aí para treinamento. Mas agora eu olho para o ponto da mulher que empreende de dentro da tua casa. A maioria do público cristão do Brasil empreende de dentro da tua casa. São costureiras, boleiras, artesãs, que fazem algo e que está totalmente distorcida da realidade. Então, eu não mudo o foco. Porque se é lá que está o maior número de índice de violência, contei para vocês do livro Um Grito de Eva, contando a história dos lares cristãos que são arruinados com a violência física. Esses homens estão saindo de lá. Entende? Então, eu não mudo o meu propósito supremo. E eu observo profundamente o que toca a minha alma. É o ponto da violência, mas a violência, eu vivi e experimentei ela desde muito cedo. Contei para vocês o episódio do meu pai quando eu tinha 15 anos. Nasce minha filha, ele vai me buscar no hospital. Você quer ir para minha casa? Porra, eu ia para onde? Com 15 anos, uma criança no colo? É violento, amada. É violência psicológica, moral. Mas o que eu pego de aprendizado dessa história e trago para o meu produto? Estou migrando para ser mentora de empreendedores. Eu pego a minha história e integro no produto. Qual é o ponto de conexão com a minha alma? Nós vamos ver o ponto do produto lá na frente. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Cris falou que vai ter que sair. Passei pela maioria. Olá, a Pri, com certeza. Não tenho vergonha de falar. A Cris falou, infelizmente preciso sair. Tá, gosto de gravado. Ai, que riqueza, Luana, você é a pessoa, você é a resposta para muitas orações do meu coração. Ai, riqueza. Cris, obrigada. Glória a Deus. Tudo bem até aqui? No propósito, deixa eu ver o joinha de vocês. Tudo bem? Propósito. Bora para a nossa missão. Antes de ir para a missão, pontos importantes que eu trouxe aqui do propósito.
para a gente observar a seriedade que é o propósito. É sobre servir. A pessoa que ainda está na postura de ser servida, ela está numa postura imatura, lá dentro dos níveis de maturidade, tá? Que são o imaturo, o aprendiz e o mestre. Então, uma pessoa que está na postura do servir é uma pessoa que está integrada na sua história, tá? E aí, como eu falei lá atrás, o trabalho é a ponte para a vida. É o trabalho que é a fonte do nosso dinheiro. E o ensinamento que Bert traz é o dinheiro serve a vida. Então, o dinheiro, ele precisa servir a vida. E aí, aqui um alerta que ele serve a vida de quem? Esse dinheiro. Primeiro a sua, depois da sua família atual, dos seus projetos atuais. Reinveste em você. Eu contei para vocês que aqui em casa a gente tem um método de finanças, de controle de financeiro, que inclusive foi um método que eu usei para sair de quando eu quebrei a confeitaria, né? E voltei para a CLT, migrei para ser terapeuta, e assim foi todo um processo que eu usei esse método financeiro, que hoje eu me sinto muito próspera, de ter o envelope da educação. Alguém que quer servir com mais integridade não para de evoluir. Não para de evoluir. Vai sempre precisar fazer um investimento novo em você. Tá? Eu quero ser treinadora. O que eu fui fazer? Um treinamento para ser treinadora. Eu demorei 2 anos quase para escolher o cara que eu ia me treinar. Tinha que ser congruente com aquilo que eu acredito, transparência, justiça. Treinador com o pé no chão. Não aqueles treinadores de super palco, arrogantes. Não, não era aquilo que eu queria para mim. Aí eu escuto da Lena outro dia. Eu me sinto no mesmo, você olha para a gente no olho, no mesmo nível. Você sabe mais, eu sinto que você sabe mais. Você tem potência, me ensina muito, mas a gente está aqui, ó, de igual. Porque é exatamente assim. Se eu quero desenvolver um caráter cristão, é isso. Olhar no olho do outro com igual dignidade, como filho único e amado de Deus. Mas para eu fazer isso com a postura bem ereta, eu preciso estar com o guarda-chuva das funções em ordem, tá? Então, esses são pontos importantes do nosso propósito. Bora definir a sua missão. Também 5 perguntas guias que são só guias. Isso aqui não começa e termina hoje, tá, minha gente? Isso aqui é um exercício, como eu mostrei para vocês, começou lá em 2018. A gente vai aprimorando ele ao longo do caminho. Não abandone isso de jeito nenhum, tá? E eu vou contar isso aqui que eu mostrei para vocês. Já é uma versão que eu passei a limpo, porque eu tinha um caderno. Eu sou a louca dos cadernos. Então, eu tinha caderno que eu marcava essas coisas, tá? Bora lá, então. Primeiro ponto para você observar para a missão. O que de concreto você pode realizar para aquilo que arde o teu coração? Essas perguntas, elas têm conciliação com a primeira lá, tá? Depois eu vou disponibilizar esse PDF. Lindo de viver para vocês, lá no grupo VIP do Frutos em Potencial. Acho que a Pri não está lá, mas eu mando no seu privado. Então, o que de concreto você pode realizar? Liste no mínimo 5 ações de concreto. Então, eu dei meu exemplo sobre impactar na violência. Então, o que de concreto eu posso fazer? Ajudei a escrever um livro, sou coautora, vou em palestras e dou treinamento, vou em reuniões de discutir políticas públicas para o meu município. Então, quais são as ações? Vou dar palestra gratuita em ONG que cuida de criança. Quais são as ações práticas que eu quero colocar, que eu posso realizar? Tá? Lista pelo menos 5. Não se preocupe com o como. É o quê? O quê? Aqui a gente está pensando no propósito secundário ali, onde eu falei que é a missão. É o que você pode fazer, tá? Não se preocupe com como. Como é por conta, dá o passo que Deus dá ao chão.
Inclusive porque você viu lá nas relações, né? O como vai vir por meio das relações. E a gente vai ver isso aqui. Questão número 2. Essas ações estão alinhadas com o seu propósito? Ó, ficou seu aqui. Essas ações estão alinhadas com o seu propósito? Em qual etapa isso se encaixa? Então, quando eu coloco lá, a minha escola, ela está alinhada com o meu propósito, mas ela está numa etapa bem longe. O que eu faço antes? Se eu quero ter um ambiente escolar, eu estou treinando professores. Isso já está na etapa atual. Eu sou treinadora de professores. Eu dou palestra, treinamento. Eu dou palestras e treinamentos em educandários que cuidam de crianças. Então, isso, ter a minha escola, e outro dia eu até pensei nisso, talvez eu não tenha uma escola física, talvez eu tenha um método que eu possa vender para essas escolas. Mas ter a escola está longe, ainda é uma etapa distante. Mas quais são as etapas das minhas ações atuais que estão alinhadas na direção daquele meu propósito? É isso que eu quero que você pense, tá? Porque se você lista aqui 5 ações, mas nenhuma delas leva você para o seu propósito ou desvia o caminho, é hora de rever as ações. Essas ações incluem sua missão dentro dos papéis que você desempenha? Quais impactos que isso gera na sua vida relacional, no seu guarda-chuva como um todo? Então, por que eu pensei no método? Marcel, qual é a minha segunda função? Esposo. Marcel, quando a gente estava lá namorando, ele conta para mim que ele gostaria de morar fora do país. Eu me coloquei em estado de alerta, depois eu falei, ah, beleza, tenho 2 filhas adultas, tá tudo bem aqui. Beleza. Aí eis que agora ele está fazendo um processo seletivo para quem sabe sair do país. Amada, a minha missão não pode estar no espaço físico. Eu não posso abandonar a minha missão. Aí eu comecei a pensar quais são as formas, quais são as ações, né? Quais são as ações que eu preciso ajustar para que isso não impacte no meu guarda-chuva, tá? Então, esse é o movimento da gente mapear as ações e como que isso impacta nas demais áreas da nossa vida. Tem que promover vida. Se mata alguma das nossas funções ou suprime, talvez não seja o caminho, tá? Quarta questão. Quais habilidades preciso desenvolver para cumprir minha missão? Aqui entra o investimento da educação. Eu tenho o CPF forte, ao cliente, o planejamento e o faturamento? Será que eu preciso de alguma coisa da Luana? Hoje, na conversa com a Pri, a gente conversou, eu ofereci uma coisa para ela, depois falei, não é disso que ela precisa. Não compra. Protocolo de proteção bolso-coração com guarda-chuva das funções. Não acho que é isso que a Priscila precisa. Quando a Lena conversou comigo, eu falei para ela, compra o workshop. Ofereci para ela. Então, é um movimento de quais habilidades? Eu estou treinando. A Pri nem sabe. Hoje, quando eu fiz naquela conversa informal, que foi tão espontâneo eu falar do protocolo, sem querer eu vendi e nem era a minha intenção. E aí eu falei assim, nossa, isso que é fazer uma venda? Porque eu não sei ofertar meus trabalhos. Eu contei para vocês a dificuldade que é colocar preço no meu conhecimento. Eu não sei. Muitas pessoas falam, como a Lena mesmo comenta, aula de milhões. Eu não reconheço esses milhões em valor agregado àquilo que eu entrego. Estou sendo vulnerável e que minha vulnerabilidade seja sua força. Entende? Então, quais habilidades eu preciso desenvolver para cumprir minha missão? É essa pergunta que você tem que fazer aí, tá? E a quinta questão é, para realizar sua missão, você precisa pensar nos 3 elementos que são fundamentais da lei do mínimo esforço, que é o que você vai fazer, que são todas essas ações, quem vai te ajudar e para quando
Isso aqui, inclusive, tem um ponto aqui de melhoria do que a gente estava proseando antes da aula, Lena, do encontro aqui. O que, quem e quando. O que a pessoa vai fazer? Quem é essa pessoa? Nome, coloca nome. Quem são as pessoas que podem me ajudar em cada o quê? E quando, para quando, data definida, porque abençoada, aquilo que não tem data não acontece. É dia X, é dia 14/2/2024, às 19 horas, esse encontro. Se tivesse 1, 2, 10, 0, eu ia fazer. Ia gravar, ia colocar disponível para quem quisesse assistir. As lives tinha quantas pessoas ao vivo? 2, 3, máximo que bateu 19. Mas as lives gravadas alcançaram mais de 60 visualizações. Então, não é sobre a métrica do ego, de quantas pessoas estão aqui. É sobre eu realizar a missão. O que, quem e quando. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui no chat. Eu me empolgo, falo. Ai, arrasam. Também vou para a Europa depois da formatura, que eu não fico. Lindeza. Eu ia pagar se fosse a resposta. É o protocolo, não. Agora você me deixou no triplex na minha cabeça. Ai, Pri, depois você me chama lá e a gente proseia. Tudo bem até aqui? Deixa eu interromper aqui. Querem abrir, querem falar algo? Tem alguma dúvida? Lena quer falar algo? É assim, essa parte é tudo muito nova. Tudo muito novo. Então, as perguntas são intrigantes, porque bate aqui e aí você fala, não sei, não sei, não sei. Missão e propósito é algo assim que eu nunca fiz. Tá, muito bom. Então, vai demorar um pouquinho para poder, acho que, cair algumas fichas. Tá, tá bom. Vou ficar com o que é, mas a gente ainda tem a terceira etapa. Aí você vai ver que vai clarear muita coisa. E aí, uma coisa importante dentro disso que você falou, e eu vou deixar gravado e registrado aqui para outras pessoas, é que o não sei paralisa. Então, o que a gente precisa olhar? Bom, eu nunca fiz isso. A gente troca o não sei por eu preciso X coisa. Você vai fazer como se fosse uma. Tudo que você falar não sei, isso é uma lição para todos. Ah, eu não sei tal coisa. Então, essa tal coisa, eu preciso fazer X para aprender tal coisa. Então, eu preciso sentar, rever essa aula e pensar que o essencial é simples. Vou responder uma coisa em cada questão. E foi assim que eu fiz a primeira vez. Mas eu te confesso que no exercício seguinte é onde tem um ouro que te ajuda a depois voltar nesse exercício, ó, mandar ver nele. Isso aqui que eu trouxe, eu tô conversando ainda com a cabeça cabeçuda, olha o que a Pri escreveu aqui no chat, né? Agora você me deixou com um triplex na cabeça, 10 coisas, 10.000 coisas. E ela escreveu, ainda vou rever essa aula. Porque eu estou ajudando vocês a pensarem. Assim, mas estou fervendo a cabeça de vocês. Só que a gente ainda não falou do sentir, que é a próxima etapa. Tudo bem? Está preparada? Está preparada, Priscila, lindeza? Olha lá, a Pri já está se derretendo.
bora! Eu vou encerrar essa gravação para começar o próximo conteúdo. Eu não tinha avisado, né, que essa aula ia ficar assim, tipo... Olena, isso aqui é tipo um mini workshop, né? Tudo bem que o workshop eu tinha planejado das 9 às 13, durou um dia inteiro, né? Uma imersão, aquele workshop, que é esse que eu acho que a Pri precisa. Depois eu vou mandar um privado lá para ela. Mas fica ligada, eu vou pausar essa gravação e vou continuar no próximo conteúdo. Para quem está assistindo gravado esse conteúdo, agora é hora de você se preparar para a última etapa do nosso encerramento desse encontro. E aí, eu vou pedir para você trazer um pouquinho de água, para quem estiver aí assistindo gravado. E, Pri, se você tiver como ter uma aguinha aí perto de você, então tenha água, papel e caneta na mão, porque vai ter momentos que eu vou dar o start para você escrever algo e tem que ser imediato, tá? E um ponto de preparação do seu ambiente. Esteja num ambiente onde você não tem interrupção para os próximos minutos, para a gente poder fazer sem interrupção, tá? Então, se prepara para o próximo conteúdo, que vai ser lindo de viver. Até daqui a pouco.